Olá. Sabe quando a administração pública faz alguma coisa, tipo, emite uma portaria, uma licença, mas sai com algum errinho, uma falha ali no procedimento, talvez? Pois é. Aí fica aquela dúvida. Joga tudo fora e começa do zero, o que pode ser um problemão, né? Ou, ou tem um jeito de consertar só o que está errado sem anular tudo? Exatamente essa a questão que a gente vai explorar hoje. Existe sim um mecanismo para isso no direito administrativo, sabe? Chama convalidação. Convalidação. Isso. É a ideia de corrigir um ato que nasceu com um vício, uma ilegalidade, mas que seja sanável, né? Ou seja, um defeito que dá para consertar. Ah, tá. A gente está falando aqui dos atos que são anuláveis. Não pode confundir com os nulos, que aí o defeito é tão grave que não tem conserto, ou com os válidos, que estão perfeitos, sem problema nenhum. Entendi. Então a convalidação é tipo um conserto oficial, digamos assim, para aproveitar aquele ato que teve um problema, mas um problema corrigível. Isso. E o interessante é que esse conserto ele tem efeito retroativo. É o famoso ex tunc. Ex tunc quer dizer que vale desde o começo. Exato. Ou seja, é como se o ato já tivesse nascido correto desde lá do início. Claro, tem uma regra de ouro, né? Essa correção não pode prejudicar terceiros, Certo. nem ir contra o interesse público. Não é uma carta branca para sair consertando qualquer coisa a qualquer custo, entende? Faz todo sentido essa limitação, claro. Mas me diz uma coisa, se o erro é desses que podem ser consertados, a administração é sempre obrigada a fazer a convalidação ou ela pode escolher se convalida ou não? Ótima pergunta, porque isso toca num ponto bem central. A resposta, bom, ela varia. Se o ato original, mesmo com o defeito, era do tipo vinculado. Aquele que a lei não dá escolha, né? Manda fazer daquele jeito. Exatamente, aquele que a lei define tintim por tintim como tem que ser feito. Nesse caso, se o vício for sanável, a administração tem o dever de convalidar. É obrigatório. Ok, então se a lei mandou fazer A e fizeram A com um errinho que dá para corrigir, tem que corrigir. Ponto. Perfeito. Agora a situação muda se o ato original era discricionário. Ah, aquele que o gestor tem uma margem para decidir. Isso, aquele em que a lei dava uma certa liberdade para o gestor decidir o melhor caminho, claro, sempre dentro dos limites da lei. Aí, a decisão de convalidar ou não também vai ser discricionária. Ah, então. A administração vai avaliar a conveniência, a oportunidade. Vale a pena consertar agora? É o melhor para o interesse público? Entendi a lógica. Se o gestor tinha liberdade para escolher fazer ou não o ato lá no começo, ele também tem liberdade para escolher consertar ou não um erro sanável nesse ato. Legal. Mas, agora vem a parte que sempre parece mais detalhada. Quais erros podem ser consertados? Imagino que nem todo defeito tem a cura no direito administrativo. Como isso funciona para os elementos do ato? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. É aí mesmo que a análise fica mais específica, porque, como você disse, nem todos os vícios são sanáveis. Vamos por partes, então. Começando por dois elementos que são bem cruciais: finalidade e motivo. Certo, finalidade e motivo. Vícios nesses dois são considerados insanáveis, não tem convalidação para eles. Peraí, insanáveis. Por quê? O que torna esses dois tão intocáveis assim? Olha, é porque eles mexem com a própria razão de ser do ato administrativo, sabe? Se o ato foi feito para um fim diferente do que a lei previa, isso é vício de finalidade. Ou se ele se baseou em fatos que não eram verdadeiros ou que nem existiam, aí é vício de motivo. Ele perdeu o fundamento de interesse público. Ah, Não dá para consertar isso depois, entende? Seria como validar algo que, assim, nasceu torto na sua essência. entendi. Se a intenção ou a base factual estava errada desde o início, não tem muito o que salvar. Já nasceu comprometido. E quanto ao objeto do ato? Aquilo que o ato determina. O resultado dele. Então, a regra geral é que vício no objeto também é insanável. Também. Poxa. É? Mas tem uma exceção importante, é quando o ato tem um objeto plurimo. Objeto plurimo. Tipo, vários objetos? Múltiplas decisões no mesmo ato? Exatamente isso. O ato decide sobre várias coisas ao mesmo tempo. Nesses casos,
entram em cena duas figuras específicas para tentar salvar o que dá. Ah, interessante. Quais são? A primeira é a reforma. Pensa assim, você simplesmente tira a parte legal do ato e mantém a parte que está válida. Tira o pedaço ruim. Isso. Imagina uma portaria que concede férias que está tudo certo, é devido, mas também dá uma gratificação ilegal para um servidor. A administração pode reformar o ato, corta só a gratificação que está errada e mantém as férias, que estão válidas. Entendi. Preserva o que está certo, elimina o que está errado. Faz sentido. E a outra figura? Qual é? É a conversão. Aqui a coisa é um pouquinho diferente. Você também mantém a parte válida, mas a parte inválida é substituída por outra coisa que seja válida. Substituída como assim? Pensa na nomeação de uma comissão com 3 membros. Só que um deles tem um impedimento legal, não poderia estar ali. Certo. Pode-se fazer a conversão desse ato. Mantém os 2 membros que estão ok e substitui aquele que está impedido por outra pessoa que seja apta para a função. O ato continua existindo, a comissão está formada, mas com a composição ajustada, corrigida. Puxa, interessante essa flexibilidade quando o objeto é múltiplo. Parece buscar mesmo o aproveitamento máximo do ato, né? Evitar refazer tudo. Exatamente. É o princípio da economicidade, da eficiência. Legal. Agora, faltam 2 elementos para a gente fechar. Forma e competência. E essa parte mais, digamos, burocrática. O jeito como o ato foi feito ou quem assinou. Isso dá para consertar? Geralmente sim. Vícios de forma, na maioria das vezes, são sanáveis. A não ser, claro, que a lei exija uma forma muito específica como condição essencial para a própria validade do ato. Tipo, se a lei fala tem que ser por decreto e fizeram por portaria. Isso. Aí pode ser que não dê para consertar. Mas um erro formal menor, tipo, faltou uma publicação no lugar certo, algo assim, geralmente dá para corrigir sim. E quando a própria autoridade que errou na forma faz a correção, a gente chama isso de confirmação. Confirmação. Ok. E a competência? Se quem fez o ato não tinha poder para isso. O famoso assinatura errada. Então, vícios de competência também são, na maioria das vezes, sanáveis. Dá para consertar. A correção, nesse caso, é feita pela autoridade que realmente tinha competência para praticar aquele ato. Ah, então quem devia ter feito faz depois. Não exatamente que faz depois, mas ela valida o que foi feito. Ela basicamente diz, olha, tudo bem, eu concordo com o que foi feito aqui, mesmo não tendo sido eu a fazer originalmente. Isso se chama ratificação. Ratificação, entendi. Mas tem exceção, né? Quando não dá para ratificar? Tem. São basicamente 2 situações em que o vício de competência é insanável. Ou se a competência era exclusiva de outra autoridade, tipo só aquela pessoa podia fazer e mais ninguém, ou se o assunto era totalmente fora das atribuições de quem praticou o ato. É a chamada incompetência em razão da matéria, né? A pessoa não tinha nada a ver com aquele assunto. Uau, bastante detalhe mesmo. Então, para a gente dar uma geral, resumindo a história toda, a convalidação é esse instrumento para salvar atos administrativos que têm defeitos corrigíveis, os anuláveis. Isso. O conserto vale desde o início, efeito ex tunc, mas com limites. Não pode prejudicar ninguém, nem o interesse público. E se o ato original era vinculado, corrigir é um dever. Se era discricionário, corrigir é uma opção, uma escolha da administração. Certo? Exatamente. E a possibilidade de corrigir ou não depende muito de qual foi o coração do problema. Finalidade e motivo são incorrigíveis, não tem jeito. Objeto, em regra, também não, a não ser naqueles casos de objeto plural, que aí a gente tem a reforma, que elimina a parte inválida, e a conversão, que substitui a parte inválida. E os outros 2? E aí, forma e competência geralmente são corrigíveis. A correção da forma feita pela mesma autoridade é a confirmação. E a correção da competência feita pela autoridade que deveria ter agido é a ratificação. Perfeito. Acho que ficou bem claro que o sistema busca um equilíbrio, né, entre seguir a lei à risca e fazer a máquina administrativa funcionar, ser eficiente, tenta aproveitar os atos sempre que possível, mas dentro de regras bem definidas, não é bagunçado. É isso aí. Bom, para nossa reflexão final, então. Vamos pensar num ato discricionário, aquele com margem de escolha, que foi feito por uma autoridade incompetente, mas o vício é sanável. Daria para ratificar.
Só que a autoridade que deveria ter feito o ato, a competente, decide não ratificar. Ela avalia lá a conveniência, a oportunidade e acha melhor não convalidar naquele momento. Que tipo de tensão isso pode criar entre a necessidade de eficiência da máquina pública, de aproveitar o que já foi feito, e o respeito rigoroso às regras de quem pode fazer o quê, a competência formal? Fica aí para a gente pensar.